Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. Eu me chamo José Chadan e te convido a seguir conosco em nossa caminhada cristã. Atos 17. Quando Paulo está chegando no Areópago e encontra a placa ao Deus desconhecido, convidam-no para falar, porque lá era um lugar onde se discutiam as ideias filosóficas do tempo de Paulo e do tempo dos filósofos gregos. Então, quando Paulo sobe ao Areópago e começa a discursar, todos aplaudem Paulo, até o momento em que Paulo fala da Trindade, que Deus é três, mas paradoxalmente também é um. E aí todo mundo começa a cair na gargalhada e ninguém mais dá crédito a Paulo. O que acontece é que Paulo, nessa ocasião, ele está discutindo com os filósofos do seu tempo. E quais são? Os epicureus e os estoicos. Lembre aquela passagem na carta de Paulo, onde Paulo fala das vãs filosofias? Exatamente. Ele não está se referindo ao estudo da filosofia como às vezes a gente ouve, mas ele está se referindo às filosofias da sua época, os epicureus e os estoicos, que por não acreditarem no escândalo da cruz, se tornam vãs filosofias. Não obstante, existem muitos pontos em comum e de contato entre o estoicismo, o epicurismo e o cristianismo, mas isso é um assunto para outro vídeo. Importante também dizer que nesta passagem um certo Dionísio se converte. Bom, este Dionísio que se converte é o mesmo que assinará, entre aspas, uma obra tardia chamada A Hierarquia Celeste e dos Nomes Divinos, que evidentemente não foi o Dionísio quem assinou, o Dionísio que se converteu neste dia, mas alguém que assinou com seu nome para assim dar credibilidade ao texto. E são os textos do Dionísio Areopagita, Dionísio Pseudo-Areopagita, que influenciaram toda a mística medieval e toda a teologia negativa, a teologia apofática. Epicuro nasceu em Atenas no século IV a.C. Ele falava sobre a importância da ataraxia. O que vem a ser a ataraxia? A ataraxia vem a ser a imperturbabilidade da alma. Ou seja, quando o filósofo aturdido, perplexo com as questões do mundo e as questões que lhes assombram, que lhe causam espanto, ele deve, ao invés de tentar resolvê-la, suspendê-las por um tempo e assim sentir e obter a ataraxia, uma certa imperturbabilidade da alma. Epicuro também fala sobre o prazer. Mais equivocadamente, Epicuro virou sinônimo de hedonismo, mas não foi isso que Epicuro queria ensinar. Epicuro queria ensinar a moderação.
Por exemplo, se alguém come mais do que deve, ele deixará de sentir prazer para sentir desprazer. Se alguém se exercita mais do que deve, ele deixará de sentir prazer para sentir desprazer ou desconforto. Então, para se obter prazer na vida, é necessário moderação. E, por fim, Epicuro ensina a não temer a morte. Por quê? Porque enquanto eu existo, a morte não existe. E quando a morte existe, eu já não estou presente para senti-la ou vivenciá-la. Enquanto eu sou, a morte não é. E quando a morte é, eu já não sou. Então, eu não preciso temê-la, uma vez que eu não entro em contato com ela. Epicuro ficou famoso por formar um jardim. Ele juntou dinheiro, comprou uma fazenda e vivia lá de boa com seus amigos, filosofando e sentindo prazer, um prazer pautado na moderação. Dos escritos de Epicuro sobraram apenas fragmentos. A maioria dos seus textos se perdeu no período medieval. E por fim, falaremos dos estoicos. O estoicismo foi fundado por Zenão de Sítio, do século II a.C. E vale mencionar alguns estoicos famosos. Sêneca foi jurista e filósofo romano. Epiteto foi um escravo de Epafrodito, que era secretário de Nero. Epiteto, portanto, foi um escravo filósofo. E Marco Aurélio, que foi imperador romano. Também temos Diógenes. Diógenes é uma figura muito interessante. Conta-se que ele vivia num barril, comia um prato de lentilhas por dia, e quando Alexandre o Grande, o imperador, se aproximou dele, que estava deitado, Alexandre falou: Ó Diógenes, me peça o que tu quiseres e eu te darei. E Diógenes calmamente falou: Vossa Excelência, vá um pouco mais para a esquerda. O senhor está tapando o sol. E isso é muito curioso, porque Diógenes já tinha tudo o que ele precisava, e ele tinha muito mais do que o imperador Alexandre. Ele tinha paz de espírito e tranquilidade, mesmo sem conforto material. E de alguma forma ele debochava de toda essa busca por status e conforto, e por todas as convenções sociais. Aliás, Diógenes faz parte não dos estoicos, desculpem, mas dos cínicos, que debochavam de toda a ordem social. Conta-se, inclusive, que eles faziam as suas necessidades na frente de todo mundo, porque se recolher para fazer as suas necessidades, segundo os cínicos, nada seria do que obedecer às bregas convenções sociais. O estoicismo falava da apatia como indiferença, enquanto, por um lado, o epicurismo procurava a ataraxia,
uma certa imperturbabilidade diante das questões, uma certa suspensão do juízo. O estoicismo orientava para a apatia, a indiferença. Todos eles falavam na busca pelos prazeres, mas os prazeres enquanto moderação, e a virtude como caminho para a felicidade. Então, Paulo está discutindo com os filósofos de sua época. E quando ele fala sobre vãs filosofias, ele fala do estoicismo e do epicurismo. E o certo Dionísio, que se converteu, teria dado origem posteriormente às obras da mística cristã e da teologia apofática. Tá legal, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários e eu deixarei algumas obras também aqui na descrição, tá legal? Valeu!